Voltei. Eu estou tentando fazer o Bora Conversar já faz algum tempo, mas eu não sei o que está acontecendo com essa plataforma, porque tem hora que ela funciona. Eu nunca enfrentei isso, está sendo a primeira vez. Doutor Lauro, muito bem. Me manda um convite, doutor Lauro. Eu fiquei nervoso. Eu sempre é um prazer estar aqui fazendo o Bora Conversar, mas eu estou nervoso, porque não depende da gente, né, doutor Lauro? Depende dessa plataforma que não está nos ajudando. Doutor Lauro, você me mandou o convite. Muito bem. Vamos ver se divide tela. Não está dividindo, né, doutor Lauro? Ah, garoto! Você está me vendo? Sim, te vejo. Você me vê? Meu amigo, olha, eu não sei o que aconteceu. Que bom que você está aqui. Que bom que eu estou te vendo. Olha, eu estou nervoso. Me perdoa se eu falar alguma bobagem, se eu deixar de falar alguma coisa, porque você acompanhou. Eu quero te agradecer muito. Que bom que eu estou te vendo. Eu queria te abraçar agora. Você acompanhou aqui a minha saga, né, junto comigo. Eu não sei o que aconteceu com essa plataforma, mas a gente está aqui, resolvendo o problema. Que bom. Bora Vamos conversar. trabalhar. Vamos. O meu convidado ele é médico, neurologista, Dr. Lauro Sideratos. Ele é formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e ele tem título de especialista da Academia Brasileira de Neurologia. Dr. Lauro, me diz uma coisa. Quando eu estava fazendo uma pesquisa há mais de 15 dias que estamos tentando, uma, uma notícia me chamou muito a atenção. A Tati está nós dois aqui. Que bom, né, Tati? Uma notícia que me chamou muita atenção é a incidência de AVC no mundo. Eu achei que era só no Brasil, mas não, é no mundo. Por quê? Bom, primeiramente, muito obrigado pela sua audiência, pela paciência de todos, né, por ter conseguido nos aguardar para esse encontro. Estou muito feliz de poder dividir esse tempo contigo. Parabéns pelo seu projeto. E vamos falar de AVC. AVC é um tema muito importante, é um tema da medicina de modo geral. Infelizmente, esse dado é verdade. É uma das 3 principais causas de morte no mundo inteiro. Infelizmente, respondendo a sua pergunta, Fábio, isso acontece, infelizmente, porque o AVC, ele na verdade é o produto de alguma falha do corpo humano. Ou uma falha do coração, ou uma falha da saúde das carótidas, ou alguma falha de algum problema no sangue. E isso cria coágulos. E esses coágulos sobem até o cérebro e obstruem a passagem do sangue, gerando o AVC. Ou seja, existem diversas causas. Por isso, tantas pessoas no mundo acabam tendo AVC. Hoje, esse ritmo de trabalho nosso, acelerado, de estresse, quais são os sintomas que eu posso começar a perceber comigo e com o outro, até para tentar ajudar, doutor Lauro? Então, o AVC, ele por definição, é uma doença súbita. Ou seja, a pessoa tem algum sintoma que se instala de uma vez. Então, não é comum essa história de um AVC que veio devagarzinho. Então, é assim, a pessoa está tocando a sua rotina, está fazendo as suas coisas e do nada ela pode ter uma alteração de fala, uma alteração de força da mão, de sensibilidade de alguma parte do corpo, uma dificuldade para se expressar. Então, qualquer coisa esquisita que se mantenha e que iniciou assim, a gente tem que pensar no AVC e imediatamente ligar para o 192, que é o time do SAMU, que vai orientar para poder entender se essa pessoa de fato tem um AVC ou não. Então, eu não posso, por exemplo, horas antes, já estar sentindo alguma coisa? Pode. Você pode estar sentindo algum mal-estar, uma batedeira do coração, uma sensação esquisita, uma tontura. Mas esse sintoma clínico que sugere o AVC é alguma coisa que você vai notar, a pessoa vai notar que mudou. A fala mudou, a força do braço mudou, a força da perna, a visão. Então, é possível passar um pouquinho mal antes, mas a coisa se instala de uma vez. Se eu for falar que é bobagem, você me corrige, tá, Lauro? Vem cá, assim,
há 20 anos atrás, eu não escutava muito falar sobre AVC. Não escutava. E aí sempre ficava aquela coisa, o que eu escutava, quando alguém tem AVC, já passou dos 40, dos 50, mas eu lembro de uma vizinha que com 20 anos ela teve um AVC e morreu. Hoje escuta mais sobre o assunto, pessoas mais jovens tendo AVC. O que mudou? Sempre foi assim, mas antes não era divulgado. Onde está aí o erro? Perfeito. Você levanta, Fábio, dois pontos importantes. O primeiro é que o nosso país tem, apesar de tudo, nos últimos 20, 30 anos, melhorado o tratamento e o diagnóstico de AVC. Então, muita gente teve AVC e não sabia. E aí, quando vai saber, já está com uma sequela, não foi possível de ser tratado. Isso é um ponto. O segundo ponto que você traz é, sim, infelizmente, crianças, jovens, adultos, idosos, mas com causas diferentes. Em jovens, as causas são mais relacionadas a algum tipo de doença. No adulto, já indo para os 65, 70, é para um outro grupo de doenças. Como se explica, então, a AVC? Você falou em criança. Se explica uma AVC? Como é que se em criança? Então, vamos colocar uns nomes, né, para a nossa audiência. O que significa AVC? É acidente vascular cerebral. Ou seja, alguma artéria foi obstruída. Ou alguma artéria foi rompida. Então, dentro do AVC, nós temos dois tipos: os que entopem, que são os isquêmicos, e os que sangram, que são os hemorrágicos. Em crianças, algumas malformações poderiam causar, por exemplo, um AVC que sangra. Ou alguma doença sanguínea poderia deixar o sangue com um poder de coagulação maior e gerar um AVC que entope, um isquêmico. É muito raro, graças a Deus, mas pode acontecer, infelizmente. Mas o que gera essa obstrução? O que pode levar? De modo geral, a obstrução ela é feita por um coágulo. Então, no assunto AVC, a gente está sempre pensando assim: onde que nasceu o coágulo que entupiu o vaso? Esse é o ponto. Então, nós temos três principais lugares para procurar. O primeiro lugar é o coração. Então, o coração é um grande gerador de coágulos. Um coração doente, que bate rápido demais, como uma arritmia, ou um coração que infarta, ou um coração com uma má formação, pode gerar um coágulo. Esse coágulo sobe, 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 obstrui o cérebro. Então, essa é a primeira classe das causas, que é os AVCs causados por doença cardíaca. A segunda causa são dos vasos, placas de gordura, placas que a gente chama de ateroma, por conta de diabetes, de cigarro, ela pode descolar. Essa placa sobe e obstrui um vaso no cérebro. E o terceiro grupo, então vamos lá, o primeiro, coração, o segundo, as placas, e o terceiro grupo são as doenças que deixam o sangue mais viscoso ou com excesso de coagulação. Então são problemas genéticos, são algumas doenças que a gente pode ter, essa doença gera muito coágulo. E aí o sangue denso forma um coágulo e entope o vaso. Exemplo, minha mãe teve um AVC, tem um histórico de AVC na família. É para ser investigada, para tomar cuidado ou não? De modo geral, sempre é para ser investigado. Mas geralmente, se sua mãe, por exemplo, teve um AVC mais idosa, as causas são mais conhecidas, como pressão alta, diabetes, cigarro, infarto, obesidade. Então, em idosos, a gente foca mais nas causas conhecidas. Agora, Laura, a minha família, todo mundo tem AVC com 40 anos. Opa, opa. Aí já é um caso mais difícil de lidar, com questões genéticas, aí tem que ir no neurologista também. Então você percebe como é que esse assunto é grande? Ele tem uma série de nuances? Porque assim, a minha mãe ela faleceu com 64 anos. Foi AVC, mas ela tinha diabetes, mas não sabia. Nunca cuidou. Então, Sim. assim, não gostava do hospital, enfim. E aí o médico falou, olha, eu não sei, o que o médico me falou, eu nunca esqueci. Não sei como é que ela estava viva, porque 400 de glicose. Tira por aí. Bom, doutor Lauro, alimentação, quem
deve, tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Eu vou dar uns exemplos para você. Por exemplo, aqui, ó, quem tem pressão alta e não trata, tem um risco de 2 a 4 vezes mais de ter um AVC. Por exemplo, ó, quem tem problemas de glicemia, o açúcar está alto, de 2 a 3 vezes mais. Quem fuma, 2 vezes mais. Quem tem alguma doença cardíaca, tipo uma arritmia, e não trata, até 15 vezes mais. Então você percebe que, na verdade, o AVC acontece quando alguma doença clínica não está bem controlada. Então ela é a falência de alguma doença clínica que não foi bem manejada. Nisso nasce o coágulo sobe e entope, gerando, assim, a isquemia, né? A falta de sangue. Os exemplos que eu citei são os mais recorrentes ou ainda tem os maiores? As causas mais recorrentes são pressão alta não controlada, diabetes não controlado, obesidade, sedentarismo, tabagismo, apneia do sono. A pessoa que ronca e faz pausas. Então, essas são as principais causas, mas também tem o excesso de colesterol e outras causas. Agora, você percebe que todas essas causas são causas que a gente luta no dia a dia. O cardiologista luta, o clínico geral luta, o médico de família. Então, existe uma coalizão, uma força para que a pessoa não tenha um AVC. Só que, infelizmente, às vezes acontece. Eu vou fazer o seguinte, hoje está tudo diferente nessa caminhada aqui do Bora Conversar. Eu preciso reforçar que eu estava tranquilo, porque eu achei que tinha sido resolvido quando eu iniciei. Não foi bem assim, mas que bom que nós voltamos. Eu já vou começar a fazer as perguntas, doutor Lauro, que eu recebi. Já faz algum tempo que essas perguntas estão comigo. Quero avisar que quem está aqui com a gente fique muito à vontade para comentar, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Aqui não é uma entrevista, muito papo, então fique muito à vontade para participar. Eu estou vendo que a Ana Siderato está aqui. Quem é a Ana, doutor Lauro? A minha família veio em peso. Tem a Ana Sideratos, que é minha irmã, a Tati Sideratos, que é minha irmã. Você tem meu primo, o João. Tem uma turma, meu tio, tem uma galera aqui. Beijo para todo mundo. Você também fique à vontade para mandar beijo aí para sua galera, tá, doutor Lauro? Tá ótimo. Opa, ó, tem o Yuri, que é o meu grande amigo, meu padrinho de casamento está aqui também. Tem bastante gente querida com a gente. Que bom. Fique com a gente, viu? Vem cá. A Sandra Siqueira, ela pergunta o seguinte: como eu posso ajudar alguém que esteja prestes a ter um AVC? Sandro, eu falei Sandra, é Sandro o nome. É uma ótima pergunta. A primeira coisa que ele tem que fazer é ligar para o SAMU, ligar para o 192. Por quê? Porque você entende que, a despeito do que aquela pessoa tiver, ela vai precisar sair de lá. Então, enquanto o resgate não chegar, a situação ela se mantém exatamente como ela está. Então, às vezes, a gente tem o ímpeto de logo ajudar a pessoa. Claro, a gente vai lá entender se a pessoa precisa de ajuda, mas rapidamente liga para o SAMU, senão a situação não muda. Então, pega o telefone, liga para o SAMU e ajuda a pessoa ficando ao lado dela. Antes de ir para outra pergunta, lembrei aqui de uma... Eu posso ter um AVC hoje, daqui a um ano eu posso ter outro, e isso pode ir piorando, e eu posso ter e ficar sem sequelas, doutor? O AVC é uma doença que ocorre por conta de uma causa, como a gente estava conversando agora há pouco. Se a gente não consegue resolver essa causa, a chance de ter outro ainda existe. Então, é possível que uma pessoa tenha mais de um. Inclusive, quem teve o primeiro, a chance é um pouco maior de ter o segundo se ela não se cuidar com as medicações, etc. Porque a gente trata para que a pessoa não tenha outro, tá? E acho que a gente poderia separar esse tema de sequela um pouquinho mais para frente, que eu acho que eu tenho bastante coisa legal para falar. Tá. Então, a Priscila primeiro. Eu acho que é parecida com a primeira, mas eu acho que é legal que a gente pode estender. Que tipo de dicas para agir da melhor forma em uma situação de AVC? É ligando mesmo para o 192. Isso. O 192 é o telefone do bombeiro, do SAMU. Em algumas cidades do Brasil, é ligar para o 190 também, que é o telefone da polícia. Porque eles fazem a conexão entre os serviços de saúde.
Então, a primeira coisa é liga para a emergência e fica ao lado da pessoa. É claro que se você tiver mais informações sobre, por exemplo, que horas que essa pessoa passou mal, essa informação é super valiosa. E já já eu vou explicar o porquê. Porque assim, o que acontece? Quando uma pessoa tem um AVC imediatamente, nós conseguimos, na emergência, desentupir aquele vaso. Até 4 horas e meia do entupimento. Então, olha que interessante. Se uma pessoa teve um AVC agora e ela vai para o hospital rapidamente, o neurologista consegue desobstruir aquele vaso com uma medicação. Isso faz com que tenha menos sequela. O nome disso, eu vou até deixar escrito, que é muito importante, é trombólise. Então, a trombólise é o ato de desentupir um vaso com um medicamento. Isso é feito na emergência. Por isso que é assim, nossa, se a pessoa está com sintoma, liga para o SAMU e vê o horário. Por quê? Porque eu tenho até 4 horas e meia para fazer esse desentupimento, vamos chamar assim. 4 horas e 30 minutos. Então, se a pessoa chega com 1 hora lá, Fábio, eu consigo desobstruir esse vaso e a pessoa fica bem, com pouquíssima sequela. Agora, se ela demora 12, 13 horas para chegar, eu não posso mais desobstruir, porque eu vou criar outros problemas. Passou uma pergunta aqui, eu acho que foi da Silvana. Acho que é sua irmã, né, Silvana Siderato? É minha mãe. Sua mãe, minha querida, não é isso? Beijo, Silvana. Conseguimos nos encontrar, minha querida. Estamos juntos. Demorou, mas estamos juntos, viu? E ela está perguntando o seguinte: essa doença, ela é genética? Existem uma porcentagem muito pequena de causa genética. Muito, muito pequena mesmo. Na maior parte das vezes, não. É aquilo que a gente conversou. É alguma causa cardíaca, de vaso, algum problema de sangue. Mas existem uma pequena porcentagem dos AVCs que tem relação com doença genética. Só que é muito raro. E aí chegou uma outra pergunta. Ela mandou na nossa caixinha aqui que tem uma bolinha com ponto de interrogação, que se você mandar a pergunta ali, eu coloco na tela. Fica melhor para o Lauro visualizar e quem está acompanhando a gente. A Ana Sideratos, família em peso. O AVC pode ocorrer em jovens? Qual a média de idade que ocorre? O AVC ocorre com mais frequência após os 65 anos, mas também pode acometer jovens em alguns cenários. Eu falo muito, eu citei o estresse. Você, quando de repente você não tem pressão alta, também tem essa incidência, né, doutor Lauro? Muita gente com pressão alta nem sabe que tem, porque não é médico, não tem pressão. Só depois que acontece um lance desse, uma queda brusca, enfim, que vai perceber. Isso é perigoso. Super perigoso. A pressão alta é uma das piores doenças que existe, porque ela é uma doença silenciosa. Então, após os 25, 30 anos, seria muito importante se a pessoa fosse ao médico certinho e aferisse a pressão. Porque tem gente aí que é hipertenso e não sabe. Isso vai afetando o cérebro com o passar do tempo. Então, sim, a pressão alta é a nossa maior luta no dia a dia. O Pablo lhe pergunta o seguinte, já falamos até... Olha, de novo, falando sobre sequela. Se o senhor quiser desenvolver mais sobre, fica à vontade, tá, Laura? O Pablo lhe pergunta o seguinte: quem tem AVC volta ao normal? Fica sem sequela? Ótimo, então vamos falar sobre sequela. Então, o que é uma sequela? Sequela significa a perda de uma função. Então, o que acontece no AVC? Esse coágulo, ele entope um vaso e o sangue para de chegar no neurônio. Quando o sangue para de chegar no neurônio, que é a célula do cérebro, esse neurônio começa a morrer. Só que quando um neurônio morre, nós perdemos uma função. Então, o que é uma sequela? É a perda de função em decorrência daquela obstrução. A sequela depende de onde que o coágulo foi parar. Então, se o coágulo obstruiu a área da visão, a sequela pode ser uma cegueira cortical, uma cegueira por conta de uma perda da região occipital. Se esse coágulo foi parar na área da linguagem, a pessoa perde a capacidade de falar. Se o coágulo parar na área motora, a pessoa fica com uma sequela motora.
Então, a sequela ela depende de onde esse coágulo obstruiu. Por isso que a gente quer desobstruir tão rápido, para a pessoa não ter sequela. Mas essa sequela, agora desenha, viu? Porque eu fui achando que estava entendendo tudo, aí deu um nozinho aqui. Eu lembrei de um caso, acho que todo mundo tem que lembrar, do Chico Anísio. Ele teve, eu não sei se mais de um, e ele ficou com a boca torta. Lembra Exatamente. disso, doutor? Mas ele Sim. conseguiu voltar depois. Ele foi fazendo a fisioterapia e conseguiu voltar. Então é possível, depende da gravidade, da intensidade, é isso? Exatamente. Então, nós temos quando uma pessoa tem o AVC imediatamente, ela parece, inclusive, muito mais grave. Mas com o passar dos meses, a reabilitação vai auxiliá-la bastante. Então, o que a gente está vendo no hospital não é o que a gente vai ver daqui a 3 meses. Então, nós temos as sequelas que são temporárias e as que são definitivas. Quando o AVC é muito grave, a sequela definitiva é muito grande. Mas se a pessoa conseguir se reabilitar, fisioterapia, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, ela começa a melhorar as sequelas, que é o que aconteceu, por exemplo, nesse caso que você citou. Ou seja, a pessoa melhorou a sequela, mas não fica 100% igual. Infelizmente, a gente ainda tem uma certa dificuldade. O que acontece é que existe toda uma ciência de reabilitação, que a gente acaba não falando, né? E já já eu vou citar um pouquinho outros dados para vocês também. Pode Não, continuar com as perguntas. eu vou só vamos responder mais uma pergunta da Silvana e depois você continua com o desdobramento, tá bom? Tá bom. Há horários de prevalência do acometimento do AVC? Desculpa, cortou, Fábio. Repete para mim, por favor. A Silvana pergunta se há horários. Eu acho que até você falou sobre isso, mas aí a gente pode dar umas minutinhas. Esse acometimento do AVC, se há uma prevalência. É isso, né, Silvana, que você quis dizer antes? E o doutor Lauro tinha falado exatamente sobre isso, né? Que até 4 horas e meia você conseguir Desentupir. Então, vamos repetir isso. Quando uma pessoa tem um AVC, um vaso está obstruído. Então, nós temos que correr. Nós temos até 4 horas e meia para desentupir, para desobstruir esse vaso. Depois disso, a gente continua tratando. Só que a pessoa pode ter mais sequelas. Se a gente não conseguir chegar até 4 horas e meia, a gente tem que fazer um cateterismo cerebral para poder desobstruir com o cateterismo. Com isso, a gente tem até 6 horas, até às vezes 7 horas para desobstruir esse vaso. Então, a nossa tentativa é sempre desobstruir o vaso o mais rápido possível. Por isso que o mais importante, em tudo que eu estava lendo de entrevista, de artigos, o mais rápido, o quanto antes você buscar uma ajuda médica, maior vai ser as possibilidades de você ficar sem sequela nenhuma. Exatamente. Né? Exatamente. Mas por que a gente tem que ligar para a emergência? Porque a gente tem inúmeras histórias da família que às vezes põe a pessoa no carro com muita agilidade e tenta chegar na emergência e sofre um acidente de carro. Então já aconteceu inúmeras vezes da família tomada do desespero de ajudar, chegam às vezes 2 até 3 doentes na mesma emergência. Então sempre pede ajuda e a ajuda vai orientar o que fazer naquele momento. E o Yuri, ele pergunta o seguinte: entendi que preciso ligar para o SAMU em caso de AVC, mas como identificar se a pessoa está tendo um AVC? Essa pergunta é muito boa. O que a gente tem como uma dica para todo mundo? Se essa pessoa ela mudou o sorriso dela, você vai pedir para ela dar um sorriso, o sorriso ficou torto. Se você pede para a pessoa falar o nome dela e o nome dela sai todo errado, ou a linguagem mudou, ou se você pede para ela esticar o braço e o braço não responde, pode ligar, porque a chance de ser um AVC é maior que 80%. Então sorriso, fala e força. Se tiver 2 desse alterado, 70% a 80% de chance de ser um AVC. A pessoa não está conseguindo se mexer, se levantar. Pode ficar atento aí. O Pablo, não é o Pablo, eu já fiz isso, né? O Cláudio, você já explicou lá no início, mas eu acho que vale a pena porque a pergunta está aqui de novo.
que é... Deixa eu tirar a pergunta do Yuri. Obrigado, viu, Yuri, pela pergunta. E ele pede para explicar a diferença do AVC. Você já falou lá no início. Isquêmico e do hemorrágico. Ok, então a sigla AVC é acidente vascular cerebral, ou seja, é uma doença de vaso. Se o vaso ele é obstruído, ele gera uma isquemia. Isquemia significa falta de suprimento sanguíneo. Então nós temos o AVC isquêmico, onde há um entupimento. E nós temos também o AVC que é o hemorrágico, quando esse vaso ele se rompe, ele estoura e o sangue vaza para o encéfalo. Mais de 60% das vezes o AVC é de entupir, o AVC é isquêmico, mas também pode ser hemorrágico. O Celso, ele está dando boa noite, querido, aqui, você está com a gente, e ele pergunta o seguinte, é possível termos um AVC e não ficarmos sabendo? É uma ótima pergunta. Como é uma doença de vaso, às vezes a gente pode ter um micro AVC, um AVC em alguma região que é indiferente. E aí a gente acaba descobrindo em algum exame de rotina, por exemplo. Então, existem casos frequentes da pessoa ter tido um pequeno AVC e nem saber. Por quê? Porque existem áreas do cérebro que não tem uma função em que o paciente consiga sentir a diferença, mas já denuncia que tem alguma causa que precisa ser investigada. Eu não sei se a pronúncia é essa, é Biguete. Eu não sei se é, depois você me corrige aí, minha querida. Ela está fazendo uma pergunta muito boa. Ela diz o seguinte, o risco de AVC relacionado ao tabagismo reduz após a suspensão do hábito e a obesidade quando se emagrece? Essa pergunta ela é muito boa. O tabagismo é um grande fator de risco para AVC porque ele gera uma doença de vaso. O vaso acaba se inflamando, com isso fazendo placas de ateroma e isso pode descolar e gerar um AVC. O cigarro, ele sempre vai deixar um risco residual. Com o passar do tempo, esse risco vai diminuindo. Então, se a pessoa fala que ela é uma tabagista que cessou há mais de 20 anos, o risco dela diminui muito. Só que ainda assim sobra um risco residual. Em relação à obesidade, a obesidade também é um grande fator de risco. E quando a pessoa perde peso, esse risco reduz bastante. Você já falou sobre isso, mas eu acho que é legal a gente reforçar. A Marlene diz o seguinte, acho que ela afirma e aí quer tirar essa dúvida. Os principais sinais de alerta de que você pode estar diante de um AVC resumem-se a fala alterada, força diminuída e a face desviada? Ela está certinha aqui nessa afirmação dela? Exatamente, ela está convicta e perfeita. Esses são os principais sintomas que a população vê. Existem outros, mas esses são os principais. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Valéria Ferreira. Ela diz o seguinte, minha mãe tinha 78 anos, Alzheimer, não tinha problema de pressão, tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca, teve um AVC 24 horas depois e faleceu. O senhor pode dizer que a vacina ajudou nessa fatalidade? Essa pergunta ela é muito atual, né? Porque nós passamos globalmente por uma questão de vacinação. E a resposta é que a gente já sabe que o risco é baixíssimo de ter relação com a vacina. O que, infelizmente, é mais comum é que idosos têm cérebros mais frágeis, por si só. Então, na doença de Alzheimer, inclusive, é uma doença que fragiliza o cérebro de modo muito agressivo. Então, isso por si só já aumenta o risco. É claro que existem relatos pontuais de que uma vacina ou outra possa, de alguma maneira, criar uma reação adversa. Só que isso, de fato, é muito raro. Eu participei ativamente do tratamento do Covid, eu trabalhei bastante no hospital, e a gente não notou isso. E os estudos também não provaram que houve aumento de AVC por conta de vacina contra o Covid, tá bom? Só que lembrando que os pacientes, em geral, ficavam graves. Então, poderia ser por conta de um outro motivo de gravidade, como uma crise de pressão alta, por exemplo. Tá certo. O que você mais escuta? Eu sempre faço essas perguntas quando eu estou com algum médico aqui. Assim, recorrentes ao AVC com seus pacientes. Qual é a que você mais escuta? Primeira coisa que eu mais escuto é a sequela, se vai ficar sequela.
A segunda coisa é o porquê que eu tive o AVC. Então, sobre sequela, vamos falar um pouquinho, porque isso está no imaginário popular. A sequela mais comum, quando alguém vê uma pessoa que teve o AVC, é apresentar uma mão fechada e uma mão numa posição um pouco mais torta, ou a boca torta. Acredito que você já viu alguém assim, certo? Isso que a pessoa está vendo é uma sequela tardia de AVC, chamada espasticidade. Eu vou escrever para todo mundo, porque isso é muito importante. Espasticidade. E por que, que a gente tem que dar valor a isso? Porque essa mão torta, essa boca torta, ela é uma sequela que tem tratamento. A gente consegue melhorar isso para que a pessoa viva melhor. Então, a reabilitação, o fisioterapeuta pode ajudar, o terapeuta ocupacional pode ajudar, o médico neurologista, o médico fisiatra, principalmente usando, Fábio, o Botox. Sabe o Botox da ruga? A toxina botulínica? Que popularmente é conhecida pela marca. Então, ela, se injetada nos músculos, ela pode melhorar essa mão torta, essa mão fechada. Então, às vezes a pessoa passa 20, 30 anos convivendo com uma sequela que ela poderia ter melhorado através do procedimento de toxina botulínica, por exemplo. Tem uma pergunta que eu acho que eu não vou conseguir colocar ela aqui toda, porque ela é grande, mas eu vou fazer a da Tati. É possível que o AVC desencadeie outras doenças? Por exemplo, eu ouvi um médico comentar sobre isso recentemente, que um parente meu desenvolveu Parkinson por conta de um AVC. É fácil isso? Sim, sim, é possível. Vamos lembrar que o AVC é a obstrução de uma região do cérebro, certo? Se esse coágulo obstruir uma região que cuida da parte motora, por exemplo, no caso aí dos núcleos da base, que é a região do cérebro que esse paciente teve o AVC, a pessoa vai desenvolver um Parkinson vascular por causa de um AVC. É possível. Por exemplo, Fábio, é possível demência por causa de AVC, Parkinson por causa de AVC, epilepsia por causa de AVC, cegueira por causa de AVC. Então, assim, diversas doenças podem ser desenvolvidas após um AVC. Caramba! Acho que eu queria fazer, antes da gente ir aqui, doutor Laura, a gente fazer um checklist de prevenção. Prevenindo Perfeito. mais. Vamos fazer assim, quando a gente for fechar, fazer um checklist de prevenção. Porque assim, Já está anotado. o que a gente conversou aqui, eu acho que todo mundo que está aqui com a gente já escutou falar sobre, você já presenciou de alguém próximo, não é? E você vê nessa situação. A pergunta: como eu evito ter um AVC? Então, a prevenção para o AVC é o melhor remédio. Por quê? Porque depois que o cérebro tem o primeiro, ele já vai ficar combalido, certo? E se aconteceu esse AVC é porque alguma coisa o causou. Então, a melhor prevenção é evitar. Então, quais são as prevenções que a gente precisa? Evitar pressão alta. Se tiver pressão alta, tem que tratar. A pressão tem que ficar certinha, 12/8, no máximo 13/8. Evitar ter diabetes. Se houve o desenvolvimento do diabetes, tem que tratar. Terceira coisa, precisa fazer atividade física. O corpo precisa de atividade física. O coração fica mais forte, os vasos ficam mais fortes, o cérebro fica mais forte. Então, pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. Aí, você está na terceira, né? Estou na terceira. Segura a terceira aí. Aí aquela turma que diz assim, não, mas eu vou para o trabalho, eu vou andando, eu não pego condução, transporte, faço um curso ali. Tá valendo? Não, né? Não, tá. Isso é esforço físico. Infelizmente. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Se o esforço físico fosse suficiente, várias classes de trabalho não teria AVC. Imagina o carteiro que anda 1.500 quilômetros por ano. Então, o esforço físico, infelizmente, não previne. Por quê? Porque o esforço físico ele não trabalha todos os grupos musculares, ele trabalha um grupo muscular específico. Entendeu? Então, infelizmente, não conta. Me senti aqui levando um puxão de orelha, viu? Porque, vamos colocar nesse lugar, eu trabalho num lugar, numa ONG,
e tem o segundo piso. Então tem uma escada, não tem elevador. Então eu fico lá no dia que eu estou lá, toda hora. Aí eu falo, já fiz a minha atividade física, fiz nada, né? Não. De alguma maneira, o seu cérebro se beneficiou com isso, o seu coração se beneficiou um pouco, mas está muito longe do que é possível fazer, né? Então, está no terceiro. Vamos para o quarto aí, para a Vamos gente lá. da prevenção. Pressão alta, diabetes, sedentarismo. Quarto, tem que evitar a obesidade. Principalmente a obesidade descontrolada, quando a pessoa realmente não consegue vencer ou controlar o peso. Não aquele 1 quilinho a mais, um pouquinho a mais, porque isso é normal da vida. A vida tem diversos senões, mas o combate à obesidade é muito importante. Por quê? Porque a obesidade gera pressão alta, a obesidade gera diabetes, a obesidade gera uma série de problemas. Quinto ponto, não pode fumar. Não tem jeito. Não tem jeito. O tabagismo é um fator de risco. Sexto ponto, controle do colesterol. O colesterol tem que ser baixo. Principalmente o colesterol ruim, o LDL. Ele tem que ficar baixo. Por quê? Porque se o colesterol ficar alto, forma mais placa da AVC. Combinado? Não gosta daquele bacon, daquele torresmo, tem que dar uma maneirada, né, doutor Lau? Aquela Isso. pelezinha que vem do frango, que é uma delícia, tem que dar uma maneirada, né? Na verdade, nós temos que fazer boas escolhas. Então, assim, a gente não pode viver uma vida inteira sem fazer alguma coisa que você queira. Só que a gente também não pode se premiar todos os dias. Então, se você gosta de comer uma comida diferente num sábado, num domingo, ocasionalmente, não dá para ninguém vai poder lhe dizer que isso é a causa fundamental. Agora, se o seu estilo de vida envolve fazer isso todos os dias para se premiar de uma frustração, de um dia difícil, aí tá ruim. Ai, quem se identificou aqui? A Tati disse assim, ai, tô arrasada. É. A Janete, ela pergunta o seguinte, é possível ter um AVC com a pressão baixa? É possível, desde que a causa daquele AVC não seja a pressão. Lembra que nós temos várias causas? A pressão alta é uma delas só. Tá. O Antônio Pompeu, ele pergunta, ele afirma, ele pergunta, ele afirma. Perante um AVC, existem doentes que podem ficar com sequelas e algumas incapacidades que os obrigam a fazer reabilitação pelo resto da vida? Sim, sim. A reabilitação é a parte mais importante de ficar bem depois de ter um AVC. Vamos dizer que o AVC é aquela encruzilhada. Quando você tem, você acabou de escolher um caminho. Você para sempre vai ter que se reabilitar. Você tem que mudar de vida. Senão você vai ter outro. E qual que é o problema que a gente conversa muito no consultório, Fábio? O paciente ele pode ter a seguinte postura. Ah, tudo bem, vai, eu vou ter um AVC, aí morre. Não morre. É muito mais comum a pessoa ter uma sequela e ficar chateada do que só falecer. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, falecer é uma solução. E não é. Então, o que eu gosto muito de dizer para os pacientes? Olha, a vida te deu uma segunda chance. Então, agora é hora de mudar o jogo. É hora de tratar e é hora de reabilitar. E sim, vai ter que reabilitar para sempre. Só que os níveis de reabilitação vão mudando. Então, por exemplo, nos primeiros 3 a 6 meses, é um tipo de fisioterapia. Depois, a gente migra com o fisioterapeuta, conversando para melhorar esse nível, aumentar a força, aumentar o esforço. Depois, a gente passa para o educador físico, volta para a academia. Ou seja, os profissionais eles vão se somando no processo. Outro fator muito importante, Fábio, o psicólogo. É necessário, em alguns casos de AVC, a pessoa passar por um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque senão ela pode entrar numa depressão e ela não conseguir fazer o que precisa. Porque imagina, a pessoa estava trabalhando até às 8 da noite. A vida dela muda assim. Isso também tem um impacto. Então a gente percebe aqui que o tratamento e a reabilitação é multiprofissional, é uma turma inteira para ajudar uma pessoa. O SUS, ele faz esse atendimento com todos esses desdobramentos que o senhor está falando aqui? Sim, o SUS, claro que quando a gente fala do SUS, a gente tem que lembrar que a gente está falando do Brasil todo. Só que, infelizmente, o
SUS não é igual no Brasil todo ainda. Mas o SUS ele oferece a trombólise, que é a desentupir o vaso com um medicamento. O SUS ele oferece o SAMU, que geralmente é quem busca a pessoa com AVC. O SUS oferece um cateterismo para desentupir a artéria, chamada de trombectomia. O SUS oferece UTI. Então, temos tudo isso no SUS. Aonde que se torna um pouco mais difícil no SUS? A parte da reabilitação. Porque a gente não tem tanto psicólogo no SUS como deveria. Não tem tanto fisioterapeuta como deveria. Não tem tanto terapeuta ocupacional quanto deveria. Então é aí que a gente começa a notar a ausência do Estado e a dificuldade. É depois do AVC. Qual o caso que mais te chamou, de consultório mesmo, assim, você pode compartilhar com a gente aqui, que mais te chamou a atenção, que mais te marcou? Tem ou são vários? Cita aí pra gente. São vários. São vários. Alguns casos que foram muito marcantes em relação ao AVC. O primeiro foi um AVC muito raro, que eu participei, eu não estava sozinho, eu estava na residência, que existe um lugar do cérebro que se você tiver um AVC, você começa a falar com sotaque estrangeiro. Você começa a falar como se estivesse falando uma outra língua. Chama síndrome do sotaque estrangeiro. Isso acontece porque tem uma área no cérebro que, se faltar sangue, o seu cérebro muda a sua pronúncia. Então, é impressionante. Eu tive um caso desse, a gente relatou para um congresso, e o paciente falava como se ele tivesse um sotaque, como se fosse um americano falando em português. Então, isso foi muito marcante. Depois melhorou. Outro caso que é muito marcante foi de um paciente que, depois que ele teve o AVC, ele de fato mudou de vida. Ele mudou de vida totalmente. Ele perdeu 35 quilos, ele deixou de ter diabetes, ele começou a tomar remédio de pressão, depois ele parou de precisar de remédio de pressão, ele começou a fazer personal, ele faz 3 vezes por semana, ele mudou de vida, ele perdeu peso, ele entendeu aquilo como uma mudança de chave. Então, esses são os 2 casos que eu tenho assim agora para dizer. Agora, tem outros, por exemplo, em pacientes jovens, eu já tive um paciente que numa luta muito intensa de jiu-jitsu, o kimono rompeu esse vaso e o paciente teve um AVC. Eu já tive caso de mergulhador da Petrobras, que acabou ficando com pouco oxigênio debaixo da água e teve um AVC. Então, assim, casos não faltam. Não, esse aí, nunca ouvi falar. É muito louco quando você para pensar assim na máquina que é o nosso corpo, né, doutor Lauro? Na verdade, eu acho que é essa, né? Uma máquina e que muitas vezes a gente esquece do quão frágil ela é. Exatamente. Se você não viu. Não sei se a gente já fez essa pergunta, mas eu acho que vale reforçar. O João ele pergunta o seguinte: hipertensão é o principal fator de risco para o AVC? Sim, a hipertensão é o principal fator de risco para o AVC no mundo inteiro. Por isso que os nossos amigos cardiologistas ficam desesperados quando um paciente fala assim: minha pressão é um pouco alta só, 14, 15, porque essa pessoa ela não sabe o que pode acontecer, e a gente sabe. Então, a pressão arterial é o nosso maior inimigo. A Tati está dizendo isso, Fábio, o quanto a gente negligencia essa máquina. É uma máquina, na verdade, porque a gente sempre acha assim, comigo não vai acontecer nada. E aí é que mora o perigo, né? A gente está chegando na nossa reta final. Eu nem acredito que o nosso papo aconteceu, a gente conversou, eu comecei nervoso e agora estou mais tranquilo. Igor, ele pergunta o seguinte: qual é a relação das causas do infarto e do AVC? A relação ocorre pelo seguinte: o coração, quando ele bombeia, o melhor sangue que o coração bombeia vai para o próprio coração. Em seguida, ele passa por um vaso e esse vaso chega no cérebro. Então, há uma relação de vaso muito próxima entre o coração e o cérebro. Certo? É um palmo, né? Se você medir, dá um palmo entre o coração e o cérebro. Quando há um infarto, o coração ele não está batendo de modo adequado, não está batendo de modo competente. Isso pode gerar um coágulo dentro do coração.
Ao invés dele fazer um batimento bonitinho, tontar, ele pode escapar do ritmo, ele pode bater fraco. Nisso forma um coágulo, e esse coágulo sobe até o cérebro. Essa é a primeira causa. A segunda causa é que depois do infarto, o paciente pode ter uma crise de pressão alta. E essa pressão alta lesionar os vasos do cérebro, que é a segunda causa. Uma pergunta também boa. Uma pessoa que já teve outros incidentes cardiológicos, como, por exemplo, um infarto, tem maior risco de um AVC? Se a pessoa não tomar os medicamentos, como o ácido acetilsalicílico, como que é o AS popularmente, a simvastatina, ou algum anticoagulante, sim. Por exemplo, tem pessoas que têm o coração que ele bate muito fraco, a pessoa tem insuficiência cardíaca, aumenta o risco. Tem pessoas que têm que trocar a válvula do coração, aumenta o risco. Tem pessoas que têm arritmia, uma arritmia muito comum chamada fibrilação atrial, aumenta o risco. Então, infelizmente, incidentes cardiológicos são os maiores causadores de AVC. A hora passa rápido. Eu quero fazer de novo. Eu sei que você já falou, mas eu acho que a gente vai deixar reforçando a prevenção, que eu acho que é importante, é fundamental e pode salvar a sua vida ou de alguém próximo a você. Mas já porque eu preciso fazer um agradecimento. Eu acho que eu fiz em todas as entradas que tentei fazer antes de dividir tela, que foi o Dr. Moza, que prontamente falou assim, eu vou indicar um amigo que ele vai aceitar e vai ser um papo que eu tenho certeza que vai ser bom. E está aqui a prova. Então, muito obrigado, viu, doutor Moza? O Dr. Moser, inclusive, é um grande cardiologista. Eu convido as pessoas a conhecer o trabalho dele, que vocês vão gostar. É um ótimo cardiologista. Ele vai estar comigo aqui em breve. Ótimo. Ele vai estar comigo aqui em breve. Agora, fechar, doutor Lauro, vamos fazer de novo aquele checklist. Todo mundo vai anotar aí. E quem não está se cuidando vai se cuidar imediatamente. Bora! Exatamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, pressão alta. Tem que cuidar da pressão. Segundo, diabetes. Tem que cuidar para não ter diabetes. E se tiver, tem que cuidar muito bem. Terceiro, obesidade. Não tem como. A obesidade é uma doença. Quarto ponto, tabagismo. Não tem como. Fumou, o risco aumenta. Quinto ponto, sedentarismo. Não tem como a gente viver sedentário por muito tempo sem ter algum problema. E o sexto ponto, colesterol. Alterações do colesterol ruim, principalmente o LDL. Então, esses são os principais. Você trabalhando nesses pontos, ou seja, são os pontos do dia a dia, o risco já diminui muito. Alguém perguntou assim, quais são as chances? Mas eu não entendi de pessoa ter o AVC o quê? A pessoa que fuma muito, é isso que você quis perguntar? Eu não entendi. Pontualmente, é raro acontecer alguma coisa na vida feita de modo pontual. Então, se você teve uma crise de pressão, se o seu açúcar subiu uma vez, porque o nosso corpo ele é muito resistente. Ele até deixa a gente errar um pouquinho. A questão é que a continuidade de um hábito ruim atrapalha muito qualquer tipo de doença, né? Então, se você vai fazendo a coisa errada por muito tempo, vai dar problema, tá? Nós não falamos de quem gosta de tomar aquela bebida. Vamos falar disso. Também influencia muito, doutor Lauro? Também influencia. Você sabe, Fábio, que eu já tive a oportunidade de atender pacientes de outros países, tá? Aqui no Brasil, inclusive. E no fim da consulta, geralmente um estrangeiro não faz a pergunta que o brasileiro faz, que é assim, pode beber? Então a gente percebe que a bebida alcoólica ela é normalizada no Brasil. É uma questão de cultura ruim da nossa população. Nem todo mundo bebe, claro, mas é uma questão, tá? Então, a bebida alcoólica ela tem dois problemas. O primeiro é que ela tem muito carboidrato. Então, é muito difícil alguém que bebe com frequência manter peso, manter o colesterol. Segundo é que não há uma dose segura de consumo de álcool estabelecida pela ciência. Então, assim, às vezes o paciente fala, pode beber? Você fala, olha, a vida, ocasionalmente, você vai sim se divertir, ter uma festa. Agora, isso não gera problema de modo geral. Agora, pode beber todo dia, toda sexta, sábado, domingo? É uma escolha ruim. O cérebro não gosta do álcool. Isso é uma frase importante. Não faz bem para o cérebro.
E agora eu perdi até o rebolado com essa tua frase. O álcool, como é que é? Repete ela. O cérebro não gosta do álcool. Eu vou pegar esse trechinho e vou compartilhar. Carótida 70% entupida. Quais as chances de um AVC? Então, a carótida é um vaso do pescoço que leva o sangue arterial do coração para o cérebro. Então, esse vaso ele é muito importante. Uma carótida que está com 70% de placa, ela precisa ser cuidada. Então, a pessoa que fez a pergunta precisa ir ao médico, precisa tomar medicamentos para prevenir que essa carótida fique doente. E, em alguns casos, até precisa fazer, às vezes, uma cirurgia na carótida. Então, carótida 70% ao médico. Então, enquanto o Lauro ele vai dar aqui, eu vou fazer mais uma perguntinha, puxar como é que a gente faz para encontrar com ele. A Tati colocou aí todos os tópicos que ele falou. Muito obrigado, Tati. Para todos os tópicos aí. Doutor Lauro, como é que eu faço para te encontrar, para me consultar com você, rede social? Agora, fala um pouquinho de você também. Tá ótimo. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de dividir esse tempo com a sua audiência, com o seu projeto, que é muito bom, tá? Eu sou médico neurologista, eu trabalho em São Paulo e eu trabalho em São José dos Campos. Então, eu trabalho numa clínica aqui na Vila Mariana, em São Paulo, e no Aquários, em São José dos Campos. Para me encontrar, eu vou até pedir para a Tatiana escrever aqui o meu Instagram e o meu site. Você pode agendar pelo Instagram, tem um link, que a pessoa clica e já vai direto para a secretária ou para a agenda, ou pelo meu site, que a pessoa clica também. Na cidade de São Paulo, eu trabalho no consultório privado e também trabalho no Hospital Oswaldo Cruz. Na cidade de São José dos Campos, eu faço consultório privado apenas. E o mais legal é essa parte tecnológica. Então, eu também atendo por teleconsulta. Hoje eu tenho um volume bem grande de pacientes de todo o Brasil e até de outros países. Graças a Deus está dando muito certo. Então, também dá para marcar uma teleconsulta comigo. Doutor Lauro, mais uma vez, mas muito, muito obrigado. Eu acho que se fosse outro, ia dizer assim, Fábio, depois a gente marca numa outra oportunidade, numa outra chance, mas você não desistiu de mim, você tentou comigo na semana passada. A gente já ia pedir música no Fantástico, né? Mais uma, eu falei, o que há? Mas que bom que deu certo. Muito, muito obrigado. Eu acho que vamos voltar aqui mais vezes. É um assunto importante, é necessário. Eu acho que informar nunca é demais. Tem desdobramento. Então, a gente pode pensar em uma pauta, numa próxima, para a gente fazer juntos. Tá bom, doutor Lauro? Muito, muito, muito obrigado. Sim, eu agradeço bastante as pessoas que estão aqui, até o Dr. Marcos. O Marcos que está aqui com a gente é um grande psicólogo. Ele me acompanhou na minha trajetória de formação. Ele é um psicólogo excelente. Muito obrigado pelas pessoas que estão aqui. E, Fábio, eu acho que é bem interessante que o pessoal visite o meu Instagram para ver que existem outras pautas da neurologia que eu tenho tratado por lá. A neurologia, vou fazer o meu jabá aqui, é a área da medicina mais interessante para a gente conversar. Porque tem neurociência, tem saúde mental, tem uma série de desdobramentos no dia a dia. Então, assim, eu estou totalmente à disposição para conversar o que precisar, porque para mim isso é um prazer, tá bom? Então, eu vou também fazer esse dever de casa, vou lá no seu Instagram, que eu já te sigo, vou dar uma olhada e vou pensar numa pauta aqui para a gente fazer breve. Tá bom? Obrigado a todo mundo. Um beijo especial para sua mãe, que é uma querida. Ela é incrível. Ela é incrível. Mãe, obrigado pelo apoio de sempre. Valeu. Boa noite, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Laura. Obrigado a todo mundo. Até mais, viu? Finalmente, conseguimos. Beijo. Yes. Tchau, tchau. Tchau.